como simplificar operações de importação e exportação através do Porto Seco. Esse é o tema da produção de conteúdo de hoje, com um empresário, um grande empresário do ABC Paulista, que é presidente de uma empresa que existe há mais de 50 anos. Então, hoje nós vamos conversar com ele, Ricardo Drago. Ricardo Drago é o que já produziu várias matérias na Rádio ABC, também vários artigos publicados no Diário do Grande ABC. E ele vai contar para a gente, então, a história da sua família, né, que tem uma tradição nessa área de importação, exportação e Porto Seco. Também vamos saber hoje qual a função do Porto Seco. Vamos saber os objetivos, os benefícios, né, da importação e exportação através do Porto Seco. Então, são princípios de um empresário de sucesso que vai poder ser utilizado aí para todos os tipos de empresário. Bem-vindo, Ricardo. Tudo bem, Elisângela? Que prazer, que honra estar aqui com você. Prazer é meu, poxa. E, Ricardo, eu sei que você está à frente aí na presidência, na gestão, né, da empresa, então, Agesbec, que foi o primeiro entreposto aduaneiro do Brasil, que revolucionou os métodos de importação e exportação praticados no país, e também foi adquirida em 1999 pelo Grupo Drago, e desde 64 atua no negócio industrial e logístico. Então eu sei que acho que você não é da geração aí que tinha nas escolas a matéria de educação moral e cívica. Estou te enganando muito bem. Eu ainda peguei essa época. Então você não começou a trabalhar bebezinho nessa empresa, eu sei que essa empresa, né, tem uma grande história aí, a família Drago, na gestão que vem aí ultrapassando gerações, e você hoje como presidente, gostaria que antes de você entrasse no tema aí, né, proposto, que é como simplificar as operações de importação e exportação através do Porto Seco, explicar para a gente o que é o Porto Seco e quais os benefícios, como que é essa história aí do Grupo Drago. Não, primeiro que é uma honra, né? Eu sou segunda geração, você bem colocou. Não fui o criador, não sou o precursor. Graças a Deus, esse legado veio do meu pai e por tanta admiração que eu tenho por ele, eu fiz questão de seguir os mesmos passos. Eu não quero dizer nem que eu fiz questão. O italiano é duro e ele me pegou aqui pelo cangote e falou assim, ó, é assim que você tem que andar. Então, confesso para você que eu não tive muita opção, mas gratamente, aos 14 anos, eu já fui colocado para começar a trabalhar, para começar a entender dinâmicas, e foi uma grande lição. Ou seja, se hoje a gente está onde está, é porque é fruto de boas bases que efetivamente nos construíram, né? E eu, basicamente, sou esse fruto, ou seja, tive muitas lambanças, tive muitos questionamentos, né? Fui questionado também, né? Porque você ser filho de um legado, as pessoas efetivamente entendem que talvez você não esteja à altura, e certamente, eu deixo de te falar assim, sem ninguém ouvir, a gente nunca vai estar à altura de quem é um precursor, de quem efetivamente saiu do zero, e essa é a história do meu pai. Ele é um chamado aqui, vou falar no inglês bonito, é o self-made man, ou seja, o cara que se fez por si. Ele não teve por mais que ele teve, ele é um imigrante italiano, veio com 11 anos de idade e veio para uma terra estranha. Então, você imaginar que você vem para um pós-guerra, né? Ele é advindo da Sicília, né? Teve que sair da Itália novo, vem para o Brasil, e aí você tem que refazer a tua estrutura, a tua dinâmica como imigrante e efetivamente com a sua família vencer. E venceu, graças a Deus. Eu mesmo sou fruto desse sucesso, do qual tenho muito orgulho. E se tornou industrial,
basicamente estava como acionista minoritário da GESBEC. A GESBEC é uma fundação, né? E assim, eu trago muito isso nos meus discursos. Eu acho que a gente tem que ser digno de quem teve visão antes de nós. Em 1971, que foi a fundação, eu nem era nascido, né? O Brasil vivia num protecionismo econômico, onde você tinha barreiras comerciais. Hoje, se você falar isso para essa nova geração que não estudou educação moral e cívica, não sabe o que é uma datilografia, você tem um diploma de datilografia, né? Então, assim, Eu tenho. eu também, eu tenho lá o catamilho, né? Mas, enfim, isso era, o Brasil não tinha, não é o que é hoje, o mundo globalizado não existia. Então, você tinha cotas de importação, você tinha uma série de limitações com relação ao poder de importar e exportar. E os países buscavam reter condições para que não houvesse o livre trânsito de mercadoria, para que a indústria nacional não sofresse, para que a agricultura não sofresse, né, com as questões de desnivelamento cambial. E esse era o Brasil de então. E a GESBEC, que é a abreviação de Armazéns Gerais e Entrepostos São Bernardo do Campo, foi fundado basicamente pela estrutura do município, que reunia em São Bernardo 5 montadoras, né? E mais um núcleo empresarial local, do qual o seu Filipe fazia parte, minoritariamente falando. Então, com isso, esse grupo aqui foi basicamente capitaneando essa empresa, mas sob a tutela do município. O município se manteve como mandatário até 99, quando nós adquirimos o controle acionário da companhia, tornando ela, dentro de um processo de privatização, homogeneamente uma empresa, em essência, privatizada, né? E disso fizemos uma troca de gestão entre poder público e as novas práticas privadas para tentar dinamizar esse ciclo de atuação no comércio exterior. Nós temos aí 25 anos de atuação sobre a frente, né? Eu, particularmente, eu substituí meu pai em vida, então, efetivamente, o italiano não está vivo, está um jovem de 83 anos recém-completados e me dá um trabalho para manter a minha posição aqui, que eu vou te falar. Eu tenho medo de chegar um dia aqui, ele me passar a perna e falar assim, bichão, você não manda mais nada. Eu vou ter que obedecer o homem. Mas tem uma vitalidade de um garoto de 18 anos. Que lindo. E visionário, como sempre. Todas as vezes que eu confrontei ele na minha capacidade de empresarial, eu perdi todas. Então, realmente, eu tenho reconhecimento de que o cara é o cara. E continua sendo o cara. Que lindo, Ricardo. Você sabe que eu estava olhando aqui a função do Porto Seco, né, que é otimizar aí as operações de movimentação, armazenamento e trabalho do despachante aduaneiro com o controle aí da Receita Federal, enfim. E também aliviar o fluxo nas áreas de muito movimento de entrada e saída, né, de cargas no espaço aí marítimo e aéreo. Você sabe falar para a gente quais os benefícios disso? E para a galera aí que não conhece ou que precisa conhecer mais o que é, né, aí, o trabalho de vocês no Porto Seco. Você está mais especialista, eu vou colocar você para o meu comercial aqui, que você já falou tudo que eu tinha que falar aqui. Mas vamos lá. Uma pessoa preparada é preparada, né? Ou seja, você sabe muito bem do que você está falando. É isso mesmo. Ou seja, a unidade alfandegada de zona secundária, o que é uma zona secundária? A zona primária são os portos, os aeroportos e as fronteiras. São as zonas de alfândega que estão nas condições limítrofes do país, nas divisas, né? Então, ou seja, o que é uma zona alfandegada de secundária? Ela é a parte que está interiorizada. Eu não estou nem no aeroporto, então não desce avião aqui, infelizmente, não atraca navio aqui, e também eu não estou vizinho de nenhuma fronteira terrestre.
mas eu estou nas mesmas prerrogativas dessa alfândega, ou seja, eu tenho um posto de fiscalização da Receita Federal aqui dentro, eu tenho um posto de fiscalização do MAPA aqui dentro, eu tenho um posto de fiscalização do Exército aqui dentro, então eu tenho todos os órgãos, principalmente a Receita e a Alfândega de São Paulo, e todos os demais órgãos anuentes que eu posso estar aqui. Polícia Federal, Polícia Civil, MAPA, IBAMA, que mais? MAPA, IBAMA, se eu esqueci algum, CETESB e Exército, né? Então, assim, que são coanuentes à Receita, né? Então, basicamente é você ter uma zona de fronteira do lado da sua casa e você poder fazer a remoção dessas cargas que vêm do aeroporto, vêm do porto, para uma chamada sala VIP, né? Ou seja, você não está ali na chamada rodoviária, né? Onde todo mundo embarca e desembarca, e você tem um tratamento diferenciado, né? Um atendimento mais customizado para suas demandas, para suas qualificações técnicas neste ambiente, né? E usufruindo de todos os benefícios, né? Se você me permitir, eu vou até estender um pouco. Você tem o regime comum, você tem a condição de te trazer para os nossos depósitos cargas que tem lotes totais dentro de um período de 120 dias, né? Ou seja, você libera 100% da carga e você pode ficar com essa carga em até 120 dias para tomar a decisão de liberação. O que é isso? É aquele desespero do brasileiro de chegar e já ter que entrar com documentação, ter que pagar taxa, sair pagando fluxo de caixa. Então aqui você consegue trazer a carga para cá e ter um mínimo desse fôlego financeiro para se liberar aí de taxas de demurrage, que é a taxa do container, que você tem prazo para devolver para o armador, você analisar uma tarifa de câmbio e fazer essa liberação total. E você tem um outro regime... Sim, pode concluir. E um outro regime que é o de entreposto aduaneiro, onde você tem a condição de fazer liberações por lote. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo. Eu importei um container de lápis, né? Então, assim, eu tenho lá um lote total de lápis. Então, eu tenho aqui uma dezena de lápis. Aí eu começo a casar o fluxo de caixa. Então, eu deposito isso no terminal alfandegado e aí eu vendi um lápis. Eu vou lá e pago os tributos desse lápis que eu vendi. Então, eu mesmo me autofinancio no processo de liberação de carga. Eu não preciso pagar a dezena pelo lote total para trazer isso para o meu domicílio fiscal. Eu pago na proporcionalidade de cada ciclo de venda que eu faço. E isso dá uma condição de que o empresário não tenha que se socorrer muito às instituições financeiras. Ele mesmo se autofinancia. E você tem um prazo aqui nos lotes de até 3 anos para consumir esse estoque no Brasil. O que não é necessário, né? Ou seja, se você importou e você está buscando a flexibilização da cadeia de comércio no Brasil, você tem aí um prazo bem elástico para você poder fazer essa carga ser comercializada no Brasil sem ter que assumir grandes compromissos financeiros. Perfeito. Então, na verdade, esse é um armazém alfandegado, que ele é destinado à custódia de mercadoria proveniente do exterior, sob controle das autoridades alfandegárias. E aí, a grande vantagem que você acabou de falar, e muitas pessoas falam de isenção de imposto, não é isenção. Você deixa de pagar imediatamente, ou na verdade, adiantar o imposto, né? Então, você, para evitar o pagamento, né, imediato, você, então, de taxas, né, enquanto a mercadoria está dentro do armazém, você não paga o imposto, as taxas e tal. E aí isso significa que o pagamento ele pode ser feito, então, como você disse, aí deu o exemplo do lápis, quando a venda realmente for realizada. Então, o armazém alfandegado, ele deve servir para muitas empresas como um estoque, onde ele deixa lá, né, o seu container com as suas mercadorias e só vai ser tributado quando ele der um destino para essa mercadoria, não é? E aí, então, durante o período de permanência nessas instalações,
a empresa depositante fica, então, o que eles falam de isento de pagar esse imposto. Ele toma esse fôlego de pagar os impostos, as taxas, os encargos, até que a mercadoria seja distribuída dentro do país ou então para outro país, de repente. Mas olha, eu vou trazer você para cá porque você está vendendo maravilha. Você virou, você acha que você é especialista em Comex. Perfeito. Ou seja, você usa o Brasil como um hub de distribuição para a América Latina. E você aqui tem um ambiente, eu vou chamar aqui de como se fosse um free zone, né? Ou seja, você tem um ambiente, não é que você está deixando de pagar, você não tem nenhum benefício fiscal embutido. Não, você tem uma área de suspensão tributária. Enquanto a carga está aqui nos meus depósitos, as cargas não estão em território nacional. Apesar de fisicamente estarem, elas estão em suspensão tributária, como se elas estivessem em trânsito, né? Esperando a documentação ser anexada para um processo de internalização. E muito bem colocado, a pandemia ajudou muito a gente a entender esse fluxo. Nós vivemos aí a crise do fornecimento de vacinas, crise do comércio internacional, onde você quebrou a cadeia de abastecimento. Então, por exemplo, aqueles que anteciparam e tinham condição de antecipar os estoques numa área como a nossa, tinham a disponibilidade da carga imediata, ou seja, a carga estava fisicamente no país, então ela não tinha que sofrer nenhum tipo de atraso por erro, por quebra de fluxo logístico, ela estava aqui, mas ela estava em suspensão tributária. Então, aquela garantia de entrega, né, é o famoso, não sei, just in time, né, que você fazia a entrega na cadeia de forma imediata, acabou vindo para os armazéns alfandegados. Por quê? Porque você consegue negociar com o teu fornecedor internacional de trazer o ativo do estoque para o Brasil, mas esse ativo está custodiado até que sejam pagos não só fornecedor, bem como aqui os tributos. E aí, pago, todo mundo bem pago, a gente faz a entrega da carga e a carga regularizada da forma aduaneira, você consegue fazer ela ingressar no país da forma correta. Isso pode, aí reflete uma economia, um benefício marítimo de redução aí, no caso marítimo, de custos em até 15%, né? E ganho de... Aí eu queria que você me dissesse qual o ganho na performance operacional com o armazém. O ganho na performance, vamos lá, o ganho na performance financeira, né? Então, você consegue com isso retirar da tua planilha de custo financeira uma carga de juros, né? Porque o Brasil é um país de juros, pelo fato de você ter se livrado de custos imediatos nas zonas portuárias e aeroportuárias. Trazendo para cá, você tem uma tarifa mais baixa. Além disso, você tem todos os custos indiretos. Então, você não tem os encargos financeiros de um financiamento. Então, essa é o nosso coeficiente de redução. Você não tem, e aí majoritariamente, que pegar 30% da carga tributária, que seria uma linha média de quanto custaria os tributos, e pagar imediatamente. Então, você consegue ganhar fôlego e fluxo de caixa e baratear seus custos, efetivamente. Mas tem um custo adicional de você tirar da zona aeroportuária e da zona portuária e trazer para cá? Tem, mas ele é altamente reduzido em função de todos os demais benefícios colaterais que você tem. Perfeito. Você sabe que a pandemia, né, essa crise mundial, hoje eu tenho clientes, empresários sobreviventes da pandemia, outros não sobreviveram à pandemia, fecharam as portas definitivamente. E vocês conseguiram se manter firmes aí. E eu achei muito lindo o relato que você fez aí nas redes sociais, um comunicado de agradecimento aos colaboradores, parceiros e clientes no ano passado, no final do ano passado, sobre a superação da crise mundial, né? E você deixou uma mensagem de desistir nunca é uma hipótese. Então, é uma empresa, assim, de muita força e uma expressão
tamanha aí de gratidão por estarem vivos, né, para contar aquela história, né, de sucesso no ano passado. E também você destacou uma mudança de hábitos com o uso massivo da tecnologia como meio de vida e comunicação. Também você pontuou aí uma preocupação em manter o equilíbrio entre os desafios e as limitações. Isso me chamou a atenção, sem perder a essência das relações humanas. Então, eu vejo que vocês prezam muito pelas relações humanas, embora a pandemia tivesse, né, trouxe para a gente esse meio de comunicação, e é por isso que a gente está aqui falando hoje, trouxe essa facilidade de a gente se comunicar, mas que vocês não abrem mão dessas relações interpessoais, né? E você colocou lá como cláusula pétrea, que é imutável, os valores da empresa, que dentre eles são familiar, lealdade, seja qual for a situação, e transparência. Então, colocado tudo isso, que é muito lindo, e é o motivo pelo qual essa empresa está forte aí há 50 anos, qual avaliação você faria do ano de 2023? Qual seria, de repente, uma retrospectiva do presidente da empresa? Olha, eu vou te falar, eu acho que você é uma mega entrevistadora, viu? Você tá, realmente, assim, a gente faz questão de entender que a vida é uma passagem, né? Como uma boa família italiana também, a gente celebra tudo, né? E se a gente não tiver os bons amigos ao nosso lado, não vale, nada vale a pena, né? Então, foi um pouco dessa mensagem que a gente quis construir, né? Ou seja, somos sobreviventes, temos que ter um marco temporal importante que mudou a forma da gente se comunicar, mas a essência nunca pode ser perdida, né? A gente tem que se aperfeiçoar, mas mudar em essência nunca, né? Que é esse amor latino que a gente tem, que é muito próprio da nossa cultura, né? A gente que vive de comércio exterior, a gente conhece outras culturas mais frias, onde as pessoas não querem tanta aproximação, não querem saber muito da sua vida, procuram um distanciamento. E quando a gente vê o calor da nossa cultura e do nosso país, a gente reconhece em si a excelência, que muitas vezes a gente não dá valor. E é um pouco disso que eu quis deixar nessa mensagem, porque muitos empresários desistiram do Brasil, né? Ou seja, muitas famílias resolveram, por crises econômicas, por dificuldade financeira, por questões regulatórias, vamos vender tudo e vamos embora do país. Eu fui testemunha de muitos amigos que abandonaram e desistiram da luta. É difícil? É difícil. Tem que matar um leão por dia? Tem que matar um leão por dia. Mas desistir não é uma condição, né? Ou seja, a gente tem que encorajar cada vez mais os nossos pares, os nossos copares, a entender que isso não pode ser uma opção. Mas eu tenho uma porta de saída. Esta não pode ser a sua opção, né? Porque senão a gente acaba se investindo nas nossas crenças limitantes, né? E deixando de encarar a vida como ela é e desistindo por uma opção que pode ser uma opção mais cômoda. Mas a gente tem que aprender, como um bom brasileiro, que a gente precisa lutar e valorizar o nosso país. E que ele é o melhor país do mundo. E isso eu afirmo que é uma certeza. Não há um país como melhor que o Brasil. E como o Brasil tem as suas características, 2023, voltando para responder a sua pergunta, eu ainda não terminei o texto da virada do ano, porque eu todo ano fecho da forma, esse aí foi um fechamento de 2022, a gente vai editar agora o fechamento de 2023, foi um ano de desafio, foi um ano onde nós tivemos uma mudança de governo, existe todo um cenário econômico mundial com uma guerra, que era uma, agora virou duas, e você já não escuta falar da primeira, agora a segunda, e aí tem uma série de conjecturas de a China cada vez mais superando os Estados Unidos economicamente, né? Você tem aí a invasão dos carros elétricos no mercado local. Então, foi um ano de amadurecimento desse processo de reconstrução. Confesso para você que, como todo bom começo de governo, ele é
foi um ano de temperança, né? De não projetar muito por uma expectativa de entender se vai baixar juros, se vão demitir, né? Por exemplo, aqui na nossa região, que é a região do ABC, nós temos sofrido ao longo dos anos uma série de ações de falta de estímulo à indústria. Então, perdemos a Ford, agora recentemente perdemos a Toyota, a GM chegou a demitir 2.000 funcionários, né? Depois teve que recontratar. Então, nós estamos ainda vivenciando os reflexos desse novo mundo, né? E do qual, sinceramente, eu ainda não fechei meu raciocínio, mantém o nosso ciclo de resiliência, né? Nós estamos agora passando por essa semana um ambiente de colapso no aeroporto de Guarulhos, colapso, né? Então você tem uma sazonalidade onde muitos de nós que vamos embarcar pelo aeroporto de Guarulhos vamos ver carga no meio da pista, né? Além de você ter um acúmulo de passageiros, né? O preço das passagens absurdamente altas pelo fluxo de férias e de viagem, nós sofremos aí um acúmulo de carga e nós estamos questionando hoje a infraestrutura do aeroporto de Guarulhos, que até foi um questionário aqui, onde as cargas não conseguem sair do aeroporto de Guarulhos. E as cargas estão a tempo. Então, aqui tivemos uma chuva muito forte semana passada, as cargas estão chegando molhadas. E você pagou um frete aéreo caríssimo, porque quando você faz a opção de trazer pelo avião, é um frete mais caro, e quando você traz pelo modal marítimo, é um frete mais barato, mas você paga por causa do tempo, para ser mais rápido e para ser mais imediato. A carga está estacionada lá no aeroporto e não tem como tirar a carga de lá, né? Nem nós aqui, no processo de tentar fazer a remoção, estamos sofrendo todo dia. E eu acho que esse vai ser o grande final, ou seja, estamos caindo nos mesmos buracos como infraestrutura de país, dos quais a gente já caiu há décadas atrás, e infelizmente a gente tem aprendido pouco com as nossas estruturas, né? Ou seja, mesmo privatizadas, as estruturas públicas ainda pecam pela visão de curva de eficiência. Então, desculpa que eu acabei, não sei se eu me distanciei, mas essa é a realidade hoje do cenário estruturante aí, e um pouco desse final de ano que deveria ser mais leve para o brasileiro, né? As empresas estão desacelerando para um processo de virada de ano, mas a gente vê completamente o contrário. As cargas estão lá represadas no aeroporto, as encomendas postais, e muita gente que trabalha com consumo de mercadorias no e-commerce vai sentir, também estão represadas. Aquele pessoal que está esperando alguma encomenda aí, uma decoração de Natal, aí algum presente de Réveillon que encomendou pelas remessas postais também vai sentir o represamento. E isso é ruim, né? Porque enquanto o mundo, você tem uma Amazon que garante uma entrega em 2 dias, aqui no Brasil as coisas têm uma certa dificuldade de serem fluidas. Mas nossa tarefa é debater. Nossa tarefa é brigar pelos nossos direitos. Nossa tarefa é tentar buscar alternativas de melhoria e não desistir porque, por exemplo, estruturas maiores que as nossas ou determinados governantes não têm interesse público de fazer. Nós temos que gritar os nossos interesses e nós temos que gritar independente de situação partidária, aquilo que faça o país crescer como economia, né? E eu sou um defensor, contrário à minha própria atividade aqui, que nós devemos retomar o ciclo industrial. Nós devemos trazer valor agregado. Não adianta exportar minério e importar tubo, né? Meu pai, por exemplo, foi industrial de grande sucesso. E hoje ele vê aquilo que ele fabricava no Brasil, né, e até exportava, ser importado com 1/5 do valor de mercado e não tem como competir com a China. Sim. São políticas estruturantes que o país está carente e que, efetivamente, se a gente perder esse empresário porque ele quebrou, a gente não tem outro, né? A gente tem que esperar uma próxima geração com coragem suficiente e caixa suficiente para encarar um processo de reindustrialização no país. Ou esperar que alguma grande multinacional
se sinta confortável no ambiente jurídico, né, das relações de estabilidade jurídica para assumir investimento, como, por exemplo, a BioID tá assumindo a fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, né? Algumas empresas, algumas multinacionais estão retomando atividades em São José dos Campos, porque existe um parque fabril que está inerte lá e, de alguma forma, é um primeiro movimento que eles podem fazer. Ricardo, nossa, quanta informação rica você trouxe, atual, e essa sua força, essa sua voz é muito ativa de levar para as pessoas e para o maior número de pessoas esse debate para trazer soluções, né? Eu vejo você aí que produziu várias matérias veiculadas na Rádio ABC, também artigos publicados no Diário do Grande ABC. Te vejo em várias envolvido, onde até nós nos conhecemos numa imersão e também numa mentoria de grandes empresários. Então eu vejo você sempre muito relacionado, sempre muito antenado para estar fazendo esse movimento para mudar para melhor, para trazer soluções, para interagir com pessoas. E isso é eu sinto um grande orgulho alheio. Ah, mas de e eu Então, para dizer também. que você realmente é uma bênção na vida de muitas pessoas que te escutam, nas pessoas que trabalham com você e convivem com você. Realmente sou muito grata por ter esse relacionamento. Então, sigam lá Ricardo Drago, sempre trazendo conteúdo atual sobre essas questões e trazendo debates para soluções. E é um grande amante aí do Brasil e do povo brasileiro. E nós estamos chegando aí nos minutos finais. Gostaria que se você deixasse aí suas considerações. E foi muito produtivo para mim e para todas as pessoas que vão ouvir. Essa live vai ficar gravada tanto no Instagram, elisangelagomes.adv, e também lá na minha bio, tem lá o endereço do YouTube, Empreendedor Jurídico, onde essa live vai ficar gravada no YouTube, onde milhares de pessoas do Brasil e do mundo terão acesso. Elisângela, eu quero te agradecer. Eu acho que, assim, dentro da luz divina, né? Eu acho que a gente aqui tem que sempre reconhecer a luz divina sobre as nossas vidas. Você era minha vizinha e eu perdi você, né, para Santa Catarina, não é isso? Para o Paraná. Para o Paraná. Então, ou seja, a gente achava que, vem aqui tomar um café comigo e as oportunidades passam, né? Assim como a vida passa. Eu tive a honra, e eu acho que todo grande líder, ele foi por si um grande aprendiz, e eu continuo sendo um grande aprendiz, e aí nós nos reencontramos numa mentoria do Carlos Wizard, do qual é um grande líder, né? Eu tenho um grande líder na minha vida, que é meu pai, mas a gente busca também a inspiração diária. Não adianta a gente consumir só o que a gente tem dentro de casa, aquilo que está mais fácil. A gente precisa ter a coragem de sair da nossa zona de conforto e ir buscar conhecimento, sabedoria, ter a coragem de entender que nós somos sempre e seremos seres em transformação. E eu acho que essa é a grande lição da vida, porque independente de empresário de sucesso, independente do papel de cada um nesse ciclo, o mais importante é você participar da vida, agradecer a vida como ela é, né? A vida é uma passagem, né? Isso aqui tudo é muito material, mas a grande essência que a gente tem que passar é o amor à vida, né? Eu estava vendo uma postagem, e as redes sociais nos ajudam muito, porque a gente consome muito o fluxo, de um líder religioso dizendo: de manhã, quando você acordar, agradeça a oportunidade que Deus lhe deu novamente de ter mais um dia de vida. Então, dentro desse ciclo, eu agradeço o dia de hoje, do qual você está me dando a oportunidade de falar com o teu público. Parabenizo pela iniciativa, parabenizo pelo canal, né? Já sou um telespectador ávido, né? E parabéns pelo conteúdo. Eu vi que o Carlos esteve contigo, né? Então, assim, que a gente possa ser elo de inspiração, que o teu canal possa ser para aquele momento daquelas pessoas
um ponto de apoio e efetivamente eu acho que isso é o que você está fazendo, eu também tento fazer aqui, tentando ajudar alguém, não importa quem, né? E entender que a Exato. vida lhe transfere um patrimônio gratuito, porque você não espera nada, você só faz, né? E é isso o que eu queria te agradecer o convite. Você arriscou me chamando aqui, porque né, tá aqui no teu, tô debutando no teu canal aqui, mas você teve coragem de me chamar. E os temas de comércio, os temas de comércio exterior são muito vivos, né? E eles se transformam a cada dia. Então, por isso que a gente tem muita força no diálogo, porque hoje eu estou falando esse tema com você, daqui um mês eu vou estar falando e vai ter conteúdo para falar, né? E, de alguma forma, agradeço ao teu pessoal que me segue lá nas redes sociais, que é a forma de a gente se comunicar e buscar trazer o que é de mercado. E, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, pela honra de estar com você nessa tarde. Eu que agradeço, gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.